Olá, eu sou o Anderson, sou médico veterinário e mestrando no programa de pós-graduação em ciência animal. Estarei apresentando sobre o meu resumo. Meu resumo se trata sobre a associação in vitro do fungo Diphtheria fragrans com a ivermectina no controle de nematóides gastrointestinais em bezerros bovalinos. Esse trabalho foi realizado sob a orientação do professor Dr. Fábio Ribeiro Braga. Bom, falando um pouco sobre os bubalinos, eles foram introduzidos no Brasil, na região da Ilha de Marajó, provenientes da Europa. De acordo com a Associação Brasileira de Criadores de Búfalos, a ABCB, nós temos 4 raças aqui no Brasil, que são definidas de acordo com a característica dos seus cornos. Temos o Mediterrâneo, o Murrá, Jafarabate, o Carabao. Os 3 primeiros, eles têm uma grande distribuição em todo o território brasileiro. O Carabao, a maior porcentagem se encontra na ilha de Marajó, é muito utilizado para como animal de tração, animal de montaria. O Murrá, o Jafarabate e o Mediterrâneo são animais utilizados para a produção. O Murrá específico, aqui no estado, ele é muito utilizado para a produção leiteira. Bom, em relação ao material e método que nós utilizamos, os animais foram os bubalinos provenientes da fazenda de Itaipeba, localizada no município de Linhares, onde essa fazenda ela tem animais de 1 mês a 16 anos. Então, decidimos trabalhar com os bezerros, pensando justamente na susceptibilidade para parasitoses gastrointestinais. Após coletar essas amostras de fezes, fomos bem condicionadas, refrigeradas, levamos para o laboratório de patologia clínica da Universidade de Vila Velha, para assim realizarmos o exame de ovos por grama de fezes, a quantidade de ovos de grama por fezes, onde podemos observar aqui um ovo de um estrangilídeo e fizemos então uma quantificação desses ovos, quantos ovos tinham pelas gramas de fezes, no intervalo de 2 gramas de fezes. Após o resultado positivo deste exame, nós fizemos então uma coprocultura dessa amostra que tínhamos em mãos. Então, pegamos a vermiculita, que é um substrato, e misturamos junto com as fezes, adicionamos água para fazer com que esses ovos eles tenham uma umidade ali. Pegamos esse copo, a coprocultura, e colocamos então em temperatura ambiente durante 10 dias, em temperatura ambiente. Após esses 10 dias, esses ovos eles começaram a se desenvolver, as larvas começaram a sair desses ovos, eles se romperam no ambiente que nós criamos ali, e formou-se então a L1, que é o primeiro estágio dessa larva, L2 e L3. Após esses 10 dias, fizemos a filtração dessa coprocultura pelo método de Berman, onde podemos observar, então, as larvas que ali existiam e fazer a contagem dessas larvas, dos estrangilídeos. Após fazer a filtração dessas larvas, fazer a contagem, nós separamos, então, os grupos que nós iríamos trabalhar. O primeiro grupo, grupo 1, contém o AC001, que é o fungo do Diphtheria fragrans, e então colocamos junto 10 larvas de estrogilídeos. O grupo da ivermectina é o grupo 2, que também contém larvas dos estrogilídeos. O grupo 3, fizemos a associação, então, do fungo AC001 com a ivermectina, a 1%. O grupo 4, então, foi o grupo controle, onde tivemos água destilada para poder fazer com que essas larvas interagissem com essa água para a gente poder manter o grupo controle. Após 36 horas de interação de acordo com cada grupo, obtivemos os seguintes resultados, onde o grupo 1 tivemos uma recuperação média de 51,6% das larvas, o percentual de redução de 43,7%. O grupo 2, o grupo da ivermectina 1%, tivemos a recuperação média de 16,2%, com um percentual de redução de 82,3%. O grupo 3, que é a associação da ivermectina mais a AC001, o Diphtheria fragrans, tivemos uma recuperação média de 31,4% dessas larvas.
E a percentual de redução de 65,7%. E o grupo 4, onde tiver o grupo controle, teve água destilada, tivemos uma recuperação média de 91,6%. Todo esse percentual de redução foi calculado baseado em relação aos grupos 1, 2 e 3, em relação ao grupo 4, que é o grupo controle. E podemos observar deste quadro aqui, podemos observar que a ivermectina tem um percentual maior do que o fungo de forma isolada, com 82,3%. Porque focamos em relação a esse estudo de um controle biológico como meio alternativo ou de forma associada. Porque alguns proprietários, produtores, acabam fazendo uso da ivermectina, de controle químico, de forma indiscriminada, falta de conhecimento algumas vezes, e isso pode gerar uma resistência parasitária. Nós podemos observar que, antigamente, a eficácia da ivermectina chegava na faixa de 98%, 99%, e nesse estudo observamos que a utilização da ivermectina foi 82,3%, ou seja, teve uma queda do percentual de eficácia. E quando trabalhamos com o fungo e a ivermectina de forma associada, podemos observar que essa associação teve um percentual de redução maior do que a utilização do fungo de forma isolada. E se torna um meio, então, alternativo para você fazer um controle químico e um controle biológico de forma associada. Assim, a gente evita com que esse animal apresente uma resistência parasitária, resistência a antiomíticos. Então, podemos concluir justamente isso, que a utilização do fungo, a associação do fungo de Victoria fragrans, vocês fizeram com a ivermectina, apresentou uma eficácia interessante. Entretanto, existe a necessidade, lembrando que isso é realizado in vitro, existe a necessidade de fazer, então, um estudo a campo, para saber se, quando o bubalino ele ingere o fungo de Victoria fragrans, vocês fizeram se esse fungo vai passar pelo seu trato digestório e sair ativo nas fezes e então fazer a sua ação ambiental, reduzindo então, devido à predação, esse é um fungo predador, reduzindo então a probabilidade do bubalino fazer uma reinfecção devido a se alimentar no seu pasto e acabar ingerindo a fase L3, a fase infectante. E esse trabalho, ele abre portas para novas pesquisas, novas possibilidades de pensar no meio de utilização do controle biológico no rebanho brasileiro, não somente no bobalino, mas como nos bovinos também. Então, fica aqui o nosso resultado, nossa conclusão. Gostaria de agradecer a todos que assistiram. Fica aqui meu agradecimento, meu telefone de contato, meu e-mail também. Caso de alguma dúvida, estou à disposição. Um agradecimento também ao aluno da graduação, o João, que está sempre me acompanhando durante o projeto, me acompanha hoje no mestrado. E fica aqui, então, minha atenção. Muito obrigado a todos.